Tema de hoje: a esperança é Jesus. Vocês sabem, todos nós sabemos, que o mundo jaz no maligno. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. Aliás, a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João escreveu: sabemos que somos de Deus, acompanha aqui no telão, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Em algumas versões, o mundo jaz no maligno. O mundo está repleto de pessoas que não conhecem ainda a Deus e a Jesus na sua essência. Infelizmente, as pessoas não conhecem muito Deus. E por não conhecer e ter apenas uma ideia, elas são facilmente iludidas por pessoas, por religiões. Religiões existem hoje as mais diversas. E é por isso que eu sempre digo aqui que eu não trato o Evangelho como uma religião. Jesus, ele trouxe um estilo de vida. E quem entende o que Jesus fez, o que ele trouxe dos céus para mostrar para a gente, sabe que é necessário mudar de vida, viver uma nova vida. Nós entendemos que o mundo hoje jaz, essa expressão jaz, ele está praticamente morto, ele está no chão. É isso que a expressão jaz, na tradução do português, quer dizer. E o mundo hoje está cheio de incredulidade, de orgulho. O mundo hoje está cheio de egoísmo. As pessoas só pensam em si. Hoje nós estamos vivendo num tempo que vocês devem ter acompanhado nessa semana um jogador de vôlei, ele foi quase linchado pela sociedade, ou parte de uma sociedade que a gente considera uma sociedade meia podre, por conta de um post que ele colocou, como todo cidadão livre do Brasil tem o direito de colocar. Segundo foi dito, o clube onde ele jogava teve que dispensá-lo, ele perdeu alguns patrocínios, ele foi pré-julgado só porque ele expressou a sua opinião. Ou seja, nós estamos chegando num tempo que, se a gente não acordar, se a gente não despertar, se a gente não entender o que significa orar bastante, se a gente não conhecer a palavra, nós vamos acabar sucumbindo. A ideia do maligno é que a igreja acabe, é que a igreja desanime. É por isso que ele não desiste da gente. É por isso que 24 horas do dia o diabo sempre luta contra a gente, para trazer incredulidade no nosso coração, para trazer fraqueza espiritual, para desviar a atenção das pessoas. Ou seja, o mundo jaz no maligno. Acontece que nós moramos nesse mundo. E por morarmos ainda aqui, e na verdade a gente entende lendo a Bíblia que nós estamos aqui de passagem. Quem viveu 80 anos, 90, ou quem vai viver ainda 70, 80, 90 anos, esperamos, claro, chegar lá, se Cristo não voltar para buscar a sua igreja. Mas o fato é que nós estamos de passagem. A nossa vida, segundo a Bíblia, está escondida em Cristo com Deus. Mais cedo ou mais tarde, quando nós partirmos dessa para uma outra vida, mais cedo ou mais tarde, quando Jesus voltar, aí sim nós vamos viver uma vida plena e eterna diante de Deus. Esse mundo vai deixar de existir. A Bíblia nos ensina que vai chegar um determinado momento que os elementos ardendo se desfarão. Ou seja, uma vez essa terra foi meio que destruída com água, e segundo a Bíblia, haverá sim uma destruição. As pessoas não acreditam, não tem problema, cada um acredita naquilo que quer, ou naquilo que convém. Mas nós acreditamos na Bíblia, e por acreditarmos na Bíblia, algumas coisas nós temos que entender. Nós estamos vivendo num tempo muito difícil. A cada dia, fatos terríveis assolam esse mundo que jaz no maligno. Eu estava pesquisando na internet
justamente para te trazer alguns dados, para te levar a despertar sobre essa questão. Os números e estatísticas das chamadas doenças do século, desse século 21, elas estão alarmantes. Dados da pandemia de abril do ano passado, aliás, de outubro do ano passado a abril desse ano. Ansiedade, estudamos semana passada, 80% dos brasileiros, o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. 80% dos brasileiros vivem ansiedade. E a gente estudou aqui semana passada. Outro dado, depressão. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. E o interessante é que a média global, estudada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, é que a maioria dos países tem 4,4% de pessoas com depressão. O Brasil também está se tornando campeão mundial na depressão. Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros sofrem com essa doença. E enquanto no mundo houve uma redução nas mortes, segundo a OMS, por suicídios, no Brasil, que segue na contramão do mundo, aumentou 32% nessa questão de suicídios. É um número terrível, inclusive entre uma faixa etária, entre 10 e 19 anos, é o maior número, é o maior índice, na verdade, no Brasil, de pessoas que se suicidam. Uma outra coisa que eu confesso que não sabia, graças a Deus nunca vivi isso, mas, por exemplo, Solidão, uma revista aqui do Brasil, fez uma reportagem, baseado numa reportagem que foi feita por um instituto chamado Ipsos. Esse instituto, ele fez uma pesquisa e nós brasileiros somos o povo que mais se sente solitário em todo o mundo, acreditem vocês. Esse título foi atribuído aos brasileiros que ouviram, esse instituto ouviu 23 mil pessoas em 28 países. Ou seja, de 28 países, o Brasil está em primeiro lugar em pessoas que se sentem sozinhas. E é interessante que, somando-se a tudo isso, as mortes por assassinatos, o Brasil teve uma alta de 5% em 2020. No ano passado foram registradas 43.892 mortes violentas. Essa contabilidade de números de homicídios dolosos, né? Aquela expressão que se tem agora, incluindo até feminicídios, tem levado os brasileiros a atingirem rankings terríveis mundiais. Aí você fala assim, e aí, o que fazer? Bom, a esperança é Jesus. Mas como é que a gente vai falar de esperança num tempo de violência, de pandemia, de crise, de gente morrendo todos os dias, de gente desempregada, de gente no Brasil correndo atrás de caminhão de lixo para buscar mantimento, de gente que não consegue mais comprar 1 quilo de carne, de gente que não consegue mais comprar um alimento que seja para os seus filhos. Ou seja, como é que você vai falar de esperança num tempo deste, em que tudo converge para o mal? E aí entra a Bíblia, porque quem crê na Bíblia entende que a volta de Jesus, ela está cada vez mais próxima. Isso é inegável. Todos os fatos que acontecem no mundo hoje, fome, peste, terremotos, maremotos, toda essa situação da mente humana sendo bombardeada diariamente por jogos mortais, por séries, e as pessoas gostam de assistir séries que falam de morte. Aliás, se você fizer um levantamento, a única série que eu me lembro, que eu assisti acho que uns 2 ou 3 episódios, há uns 4 anos atrás,
falando sobre o céu, ainda era uma paródia, não era um negócio assim sério. Porque a maioria das séries hoje fala de morte. O Walking Dead que está aí para provar como é que é. E tem várias temporadas, não foi uma, foram várias. Hoje eu recebi um vídeo da Ana, esposa do pastor Paulo, mandei para alguns irmãos. Está chegando no Brasil um livro, ou um caderno da morte, em que as crianças compram e tem um passo a passo. Elas são ensinadas, isso surgiu no Japão. O Japão já teve vários casos de suicídios e mortes. Eles proibiram a venda lá no Japão desse caderno, o Death Book, ou seja, o caderno da morte. E isso está chegando no Brasil. E lá tem os passos de você, da criança ou adolescente. Por exemplo, se ela não gosta de um amiguinho na escola, se ela não gosta de um amiguinho na rua, ela escreve o nome e ela determina ali, escrevendo, a data que ela quer que aquela pessoa morra e do que ela quer que aquela pessoa morra. Se atropelado, se cai um raio na cabeça, enfim. Isso está chegando no Brasil. Um deputado aqui de São Paulo está tentando criar uma lei para bloquear esse tipo de caderno. Mas pasmem você aqui, uma criança, uma mãe procurou esse deputado e ela disse, eu vi a minha filha, quando eu vi ela com aquele caderno de capa preta, ela chamou a atenção, ela abriu, tem o passo a passo de como as crianças devem agir, e lá no nome, menina de 13 anos de idade, no primeiro nome que ela queria que morresse, era o pai dela. Por quê? Porque o pai dela proibiu ela de namorar com 13 anos de idade. Ou seja, a que ponto nós estamos chegando, irmãos? O diabo não descansa. O diabo está aí e o mundo jaz no maligno. Jesus está voltando. Quer dizer, o que será que precisa acontecer para que os cristãos despertem e gastem mais tempo lendo Bíblia, orando e falando de Jesus do que com a vida cotidiana? Eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar, que você não pode... Irmão, você faz o que você quiser. Essa pandemia, inclusive, quando ela chegou, veja que interessante, ela coincidência ou não, o número de pessoas que começaram ou voltaram a frequentar igrejas diminuiu. Não só aqui, eu conheço outros pastores e tal. Ou seja, o que a gente está vivendo? A igreja, parece que foi uma estratégia da pandemia fechar as igrejas. E as igrejas fechadas, as pessoas não tinham a quem recorrer. Não é o caso da nossa igreja ainda. Eu tenho um sonho de ver essa igreja aqui um dia, com as portas abertas o dia inteiro, com o obreiro ali na porta, orando e tal. É o desejo que eu tenho. Mas tem igrejas que fazem isso. E as pessoas vão à igreja, porque elas querem falar com alguém. Você vê que o índice de solidão aumentou. O índice de suicídio aumentou. Por quê? Apesar das lives, dos cultos online, a maioria das pessoas não tinha esse hábito de assistir e de ficar assistindo o culto todo. Hoje mesmo, a gente sabe, aqui na nossa transmissão, pasmem vocês, no final, a gente já fez esse estudo. Aliás, na verdade, nós estamos fazendo esse estudo, já há um mês. E no final da transmissão, ou seja, quando eu terminar esse culto, lá para as 5 da tarde, se você entrar no culto, você vai ver que teve lá umas 60, 70, 80 visualizações. Fala, poxa, tinha 80 pessoas assistindo o culto. Não. Durante o culto, os meninos marcam ali a cada meia hora quantas pessoas ficam online assistindo. E o que deu mais foi 10 pessoas, num determinado horário. Por quê? Porque a pessoa liga, assiste o culto, aí começa a cantar um louvor, eu não gosto desse louvor, porque aqui na igreja fica mais difícil, a pessoa, não gosta do louvor, eu vou lá para fora.
Mas em casa, ele fala, não gosto desse louvor, então deixa para lá, depois eu vejo. Aí ele vai, toma café, bebe água, volta, senta, aí começa o culto, ou recomeça a assistir o culto, aí está naquela hora de aviso, a pessoa fala, tá, então vou tomar mais uma água, aí começa a palavra, fala, hoje a palavra, não sei e tal. Ou seja, 10 pessoas, no máximo, ficam 2 horas ou 1h50 em casa assistindo um culto. Estou falando gente que assiste o culto da nossa igreja. Estatística, isso é um dado que uma pessoa que trabalha especificamente com isso falou para mim há 2 anos atrás, quando eu estava em Sorocaba. O camarada que trabalha com isso, ele disse, pastor, não se iluda, apenas 30% do número de visualizações são pessoas que assistem mesmo o culto. Eu falei, cara, então que bom, né? Pelo menos 30% de 60, né? 3 vezes 6, 18. 18 pessoas assistem. Não, aqui no nosso caso é menos. Ele disse, não se iluda com o número de visualizações, porque às vezes teve 500 visualizações, mas quem assistiu mesmo o culto, participou na verdade do culto, foram bem poucas pessoas. Por isso que você vê o mundo hoje caminhando para essa situação de desesperança, de morte, de enfermidades, das pessoas cada vez mais violentas, das pessoas odiando umas às outras, brigando. Você vai no supermercado, de repente se você encostar em alguém, essa pessoa já vira um bicho. Se você fechar alguém no trânsito, sem querer, às vezes acontece, você acaba fechando alguém, nossa, a pessoa já quer ir atrás de você, brigar, discutir com você. Esse é o mundo de hoje. Dentro da igreja, tem gente que fica com rixa com outras. Ou seja, o mundo de hoje é este, a gente já sabe. Eu estou só tentando aqui, nessa primeira parte, te lembrar que o mundo que a gente está vivendo é esse hoje. Você fala assim, pastor, mas vai melhorar? Irmãos, olha, pode ser até que melhore, mas com muita oração e com muitos cristãos aqui, vivendo diariamente, declarando o senhorio de Jesus, falando de Jesus, vivendo Jesus 24 horas. E para hoje, os crentes de hoje, isso é difícil. Porque você fala para a pessoa, vamos para a igreja? Não tenho tempo. Como eu falei a semana passada, você fala assim, irmão, vamos orar? Não tenho tempo. Mas ele tem tempo para ficar ansioso. Ou seja, qual é a esperança para o mundo de hoje? Meu irmão, minha irmã, repito, a esperança é Jesus. E o bom disso tudo é que quando eu abro a Bíblia, eu leio e encontro vários textos que falam aos nossos corações, de pessoas que lá atrás viveram situações difíceis, foram perseguidas, foram odiadas, mas ainda assim permaneceram firmes. Por quê? Porque a esperança dessas pessoas estava em Deus. Eu falei aqui quando começou a pandemia, irmão, desliga a televisão, porque se você assistir a televisão, você vai ficar com depressão, você vai ficar com medo, e isso vai limitar a tua fé. Ao contrário disso, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, pega a Bíblia, leia, cante louvores sempre. Mas como isso não faz parte do hábito diário das pessoas, fica difícil você mudar hábitos de repente, só para quem tem esse hábito. Por isso que é bom desligar a televisão em determinados momentos das nossas casas, reunir a família e orar juntos, e cantar juntos, e ler a Bíblia juntos. Por quê? Porque quando você faz isso, você cria um hábito. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer. Agora, por que ele se desvia? Porque ele não gasta tempo com isso. Quero ler um texto com vocês, salmista Davi, Salmo 42. Quem sabe esse texto traga no teu coração, mais do que as minhas palavras, esse despertar e essa fé em Cristo Jesus. Deus é bom. Salmo 42.
Lembrando que Davi sempre foi um homem perseguido, sempre foi desprezado, passou por várias dificuldades, lutas, mas em todas elas ele colocava a sua confiança, a sua esperança em Deus. Salmo 42, versículo 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Pausa aí. Por que ele usou essa expressão da corça? Se você tiver aquele canal Discovery Ciência, você vai ver, por exemplo, às vezes as corças, alguns animais, fugindo dos predadores. E eles estudaram que quando a corça, ou esses animais, correm muito, eles têm uma velocidade tremenda. Num determinado momento que eles veem que não estão mais correndo perigo, eles sentem que eles não estão mais correndo perigo, eles querem uma poça d'água, ou algum lugar que eles possam colocar as patas para esfriar, porque a corrida que eles imprimem, fugindo dos predadores, esquenta muito as suas patas. Então Davi, sabendo disso, ele disse assim: olha, como a corça anseia por águas correntes, ou seja, ele correu do seu predador e agora ele está precisando de uma água para esfriar as suas patas, a minha alma, Deus, anseia por ti. Ou seja, essa sede de estar na tua presença, de receber a água. A Bíblia nos diz, existe um trono, o trono de Deus, e tem um rio que sai desse trono. Esse trono que João teve essa visão desse rio, ele enchia a cidade, ele trazia vida para a cidade, essa água viva que a Bíblia diz que é Jesus, que traz vida para as nossas vidas. Ou seja, assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, Jesus. Eu tenho sede de ti, eu busco a ti, não só no domingo, não só na terça, não só na quinta, não só na sexta de manhã, não, eu todos os dias, eu tenho aquele momento que a minha alma anseia, eu não vejo a hora de dobrar os meus joelhos, ou mesmo sentado, orar, falar com Deus, declarar o senhorio dele da minha vida, apresentar para ele os meus sonhos. Irmãos, a gente precisa despertar isso das nossas vidas. Segundo, o versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Porque ele estava vivendo um momento de angústia, de dificuldade. Versículo 3, minhas lágrimas tem sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Versículo 4, quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado. Por quê? Porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Aí ele olha para dentro de si, versículo 5, diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele dizendo para si mesmo: põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Versículo 6, o meu Deus. Interessante que ele abre o coração diante de Deus, dizendo: a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro quando a terra, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Versículo 7, ele diz: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Versículo 8, conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Versículo 9, direi a Deus minha rocha, porque te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Versículo 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus?
Versículo 11: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, ponha a sua esperança em Deus. Por quê? Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Este é um salmo de quem está com depressão, com angústia, vivendo uma opressão, vivendo afronta. Davi. É que naquela época acho que não tinha, com certeza, né, rede social, porque se tivesse, muitos daquela época iam ficar postando na internet: eu estou vivendo um momento tão triste, estou vivendo um momento tão aflito, porque aquela irmã falou mal de mim, porque o outro falou mal do outro aquilo. Irmão, se você abrir o YouTube e começar a pesquisar, você vai encontrar vídeos de pessoas que foram de igrejas, saíram pela porta dos fundos, brigaram com o irmão, brigou com o pastor, mulher que se envolveu com o pastor, homem que se envolveu com mulher. Isso acontece na igreja. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. Aqui não tem só historinha bonitinha, aqui tem fatos reais, verdade que aconteceu no passado, gente que também pecou, gente que também errou, e Deus permitiu que fosse escrito o testemunho dessas pessoas, para nós inclusive despertarmos. Ou seja, a Bíblia existe para eu ler, para eu entender e praticar. Agora, por que as pessoas não querem isso? Porque elas querem ir para a igreja só para ser abençoado. Eu quero só a bênção do Senhor, eu quero só a bênção do Senhor, eu preciso ser abençoado. E você não pode ir para a igreja para buscar a bênção? Sim, irmão, vai para a igreja, em vez de buscar a bênção, vai buscar o Deus da bênção. Porque o Deus da bênção, Ele está em todos os cultos. Nessa manhã Ele está com a gente aqui. E Ele faz, conforme a Bíblia diz, o que lhe apraz. Esse é o problema, porque hoje nós nos comparamos com o mundo. A gente se compara com o mundo. De que forma? O cara tem um carrão, eu também tenho que ter um carrão, porque eu sou filho de Deus. O cara tem uma casona, mora no Alphaville, e eu estou morando no Alfavela. Eu tenho que morar no Alphaville. Porque o cara ganha 10 mil por mês e eu ganho 2. Não, mas eu sou filho de Deus. E a gente começa a se comparar. Se você ler o texto bíblico do passado, no passado teve um povo que servia a Deus que começou a se comparar com o povo de fora. Aliás, eles chegaram em Samuel e falaram assim: Samuel, a gente quer um rei, porque todo mundo tem rei e nós não temos. E eles tinham o rei dos reis, senhor dos senhores, com eles todo dia. Mas eles queriam um rei. Ou seja, o povo é povo. Então, está cheio de gente que vai à igreja, mas gente convertida, gente que entende o chamado, gente que vive 24 horas falando com Deus, na presença de Deus, está difícil hoje em dia. E é por isso que o mundo está nessa situação. Pastor, que culpa que eu tenho? Meu irmão, Jesus falou, não sou eu que digo, Jesus disse: vocês são a luz, vocês são o sal. Cabe a nós, irmãos. O problema é que, em vez de me alegrar com o que eu já tenho da minha vida, que Deus já me deu, não, eu estou reclamando, eu estou triste pelas coisas que eu não tenho. Eu estou vivendo aflição porque eu estou preocupado. Irmão, para de se preocupar, Deus está comigo, contigo toda hora. Davi, ele sabia muito bem disso, e ele deixou isso claro. Ele olhava para si e dizia a si mesmo: olha, por que você está tão triste, minha alma? Por que você está tão abatido? Em vez de você postar lá nas redes sociais que você está triste, fala com Deus. Porque a rede social, o máximo que vão falar é deixar um joinha lá, vão curtir que você está triste. Um ou outro vai postar alguma coisa. Agora, se você dobrar os joelhos, se você abrir o coração e falar assim: Deus, eu estou triste, mas eu creio no Senhor, Deus vai alegrar o teu coração, porque Deus tem poder para fazer isso. A verdade é que hoje nós precisamos despertar, que a esperança é Jesus. Bom, a esperança é Jesus, sim. E como é que as pessoas vão conhecer Jesus? Através da igreja. Eu vou colocar uma placa ali na frente: Comunidade Livre em Cristo. Essa igreja aqui é livre em Cristo, acho que eu vou conhecer Jesus aqui. Não, irmão, igreja somos nós. As pessoas conhecem Jesus através de nós, do nosso jeito de falar, do nosso jeito de se portar.
As pessoas têm que conhecer Jesus através de nós. Agora, nós estamos vivendo em meio a uma geração fraca, débil, debilitada, que está tão triste porque não tem as coisas, porque todo mundo tem. Irmão, irmã, eu e você, vamos passar logo. Aí sim, quando nós chegarmos no céu, nós vamos viver a plenitude da vida nos céus. Esse dia falando com o pastor Bob, ele disse: pastor, eu não me preocupo muito, se bem que tem uma promessa para Deus me tirar dessa cadeira, e se Deus me tirar não tem problema, porque quando eu chegar no céu, eu vou andar perfeitamente, na verdade eu vou até voar. Então essa vida é momentânea, eu estou passando. E esse talvez seja o problema hoje, meus irmãos, porque a esperança é Jesus, Jesus está em nós, e as pessoas não conseguem enxergar Jesus em nós. Veja a pergunta que Davi falou: Senhor, as pessoas ficam me perguntando, onde está o teu Deus? Você já pensou você andando na rua, você dizendo que é cristão, aí as pessoas perguntam assim: aonde está o teu Deus? O que você vai responder para ele? O que você responde? Você já parou para pensar nisso? Onde está o teu Deus? Não, meu Deus está lá na Avenida Itaberaba, a 4.330, domingo 10 da manhã, 6 da tarde, ele está lá. Não, meu Deus está comigo. Mas por que você está passando essa dificuldade? Essa dificuldade é momentânea. Deus permitiu para eu aprender, mas Deus está no controle da minha vida. Ele é a minha esperança. Davi falou isso: coloque, minha alma, coloque a sua esperança em Deus. Às vezes você precisa falar isso para você, porque a gente fala isso para muita gente e as pessoas acreditam, mas às vezes nós não acreditamos. Por que a gente não se pergunta quando a gente está triste, quando a gente está passando por dificuldades: oh minha alma, por que você está abatida? Põe a tua esperança em Deus. Essa declaração de Davi, de ter sede de Deus, de se colocar diante de Deus, de confiar em Deus, eu podia falar aqui muito mais sobre isso. Essa expressão, esse desejo ardente que ele tinha no coração, de ter esse contato com Deus, de falar com Deus, de apresentar para Deus. Às vezes a gente tem esse hábito de falar para as pessoas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, nada contra, se bem que tem pessoas que ouvem, você conta uma bênção: oh, irmão, eu fui abençoado, ai que bom, glória a Deus. Aí ele vira as coisas e fala assim: caramba, né? Tinha que ser esse cara. Irmão, se alegre na presença do Senhor, meu irmão. Apresente ao Senhor a sua tristeza, a sua alegria, fale com Ele, cante para Ele. Adquira esse hábito, agora nessa caminhada final, adquira esse hábito, do que? De conversar mais com os seus filhos, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus amigos, conversar mais, orar juntos, cantar louvores. Eu estava conversando com o Marcial ontem, o Paulinho, a gente lembrou de algumas coisas lá no passado, né? E eu falei para eles: a igreja lá no passado, de 40 anos atrás, era uma igreja mais simples, não tinha esse nível de pregações que tem hoje nas igrejas, não tem esse nível musical que tem hoje nas igrejas, não tem. Antigamente era tudo simples, mas na simplicidade de antigamente, as igrejas enchiam todos os cultos, as pessoas saíam de lá batizadas no Espírito Santo, falavam línguas estranhas, a gente fazia um apelo para fazer uma obra, todo mundo da igreja ia, até as velhinhas da igreja, as irmãs mais velhinhas, elas iam, participavam. Hoje a igreja, ela tem um equipamento bom, ela tem músicas até que relativamente boas, tem músicos capacitados, as pregações são maravilhosas, mas as pessoas são xoxas. Tipo assim: eu vou para a igreja, eu cumpro a minha obrigação, tchau, volto só na outra semana. Não tem mais esse negócio de Davi: a minha alma tem sede. Eu vou para a igreja domingo, mas eu vou levar alguém, eu vou convidar alguém, eu tenho que levar alguém, eu vou convidar as pessoas, eu vou começar a mostrar para as pessoas que Jesus está na minha vida. E não é pelo carro que eu ando, não é pelo dinheiro que tem, não é pelo meu trabalho, é pela minha vida. Já que Jesus ensinou que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, a vida de um homem consiste naquilo que ele é. Eu não preciso ter nada, eu tenho Jesus, o autor e consumador da minha fé, que morreu na cruz por mim, que me deu a vida eterna, que escreveu meu nome no livro da vida, que vai voltar para buscar a sua igreja. Isso está bom demais.
Mas na cabeça dos crentes não. Por isso que a esperança hoje está acabando. Quero encerrar aqui te trazendo alguns textos para a gente meditar nesta manhã. Por que nós temos esperança? Por causa de Jesus. Ele é a nossa esperança. O apóstolo Pedro, que viveu esse momento gostoso de estar do lado de Jesus, ele escreveu 1 Pedro 1,3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Para quê? Para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Jesus morreu, mas ressuscitou. Nós que morrermos um dia em Cristo Jesus, nós também vamos ressuscitar. E se nós não morrermos, se Cristo voltar hoje, nós vamos encontrar com Ele nas nuvens. O nosso corpo vai ser do corruptível para o incorruptível. Nós vamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a minha esperança. Pedro tinha essa esperança. Segundo, o plano de Deus sempre foi nos dar esperança. Jeremias 29:11, um texto muito conhecido, ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E eu tenho essa esperança no meu coração, eu tenho já um futuro garantido. Se eu morrer, eu já sei para onde eu vou. Por quê? Porque eu sei que Jesus Cristo já habita em mim, que o seu Espírito capacita a minha vida, que o seu sangue purificou todos os meus pecados, o meu nome está escrito no livro da vida, e quando eu partir dessa, eu vou viver uma vida plena. Essa é a minha esperança. Terceiro, a palavra de Deus nos dá esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz assim: tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, a gente mantenha a nossa esperança. Ou seja, tudo que está escrito aqui me traz esperança. Por quê? Porque os meus inimigos podem vir contra mim. Eles podem vir por um caminho, mas eu creio num Deus que está comigo todo o tempo. Eles vêm por um caminho, mas eles vão fugir por 7 caminhos. É o que está escrito. Ou seja, qual é a minha esperança? Tudo que está escrito aqui, está escrito para me edificar, até para me confrontar. E quando a Bíblia me confronta é bom, porque assim eu aprendo, assim eu entro no eixo. Assim eu busco a presença do Senhor. Quarto, Deus se agrada quando a gente coloca a nossa esperança nele. Salmo 147:11 diz isso: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Quinto, quando firmamos a esperança em Deus, guarde isso, quando firmamos a esperança em Deus, Ele nos protege. Vou falar de novo. Quando firmamos a esperança em Deus, Ele nos protege. Ah, pastor, isso é novo, bonito. Não, está na Bíblia, Salmo 33:18. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Está escrito. 6. Há sempre esperança e um bom futuro para nós. Provérbios 23:18 diz isso: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aquele texto revirado, lido, estudado, citado, já citei aqui em outras ministrações no passado, Lamentações, famoso Jeremias. Jeremias, nas suas lamentações, Jeremias viveu um tempo de aflição,
viveu um tempo em que o povo se afastou de Deus. Ele foi levantado por Deus para trazer um alerta para o povo. Mas o povo é povo, o povo queria viver a vida e tal, e se afastaram. E infelizmente eles foram sitiados, foram presos, se tornaram escravos. E Jeremias viveu isso, passou esse momento de dificuldade. Se você ler o livro de Jeremias todo, você vai ver as palavras que Deus foi dando para ele, Aí no livro de Lamentações, que tem essa expressão Lamentações de Jeremias, porque os 3 primeiros capítulos ele lamenta o que ele passou, o que ele viu, o sofrimento do povo. Até que no versículo 19 do capítulo 3, acompanha aqui no telão, ele disse assim: eu lembro da minha aflição, lembro do meu delírio, lembro da minha amargura, lembro do meu pesar. Versículo 20, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. 21, todavia, eu lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Versículo 24 ele faz que nem Davi: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ou seja, para encerrar aqui, você já se perguntou assim, você já parou para pensar: nossa, eu já passei por tanta dificuldade, né? Eu estava até falando com os irmãos ali, lembrei de várias coisas quando eu era jovem, né? Adolescente, né, Marcelo? E não faz muito tempo. Está na mente ainda. Lembrei, brincadeiras, trabalhos na igreja e tal. Aí comecei a lembrar de algumas lutas, dificuldades. Eu já perdi emprego por ser tonto que nem os outros, já falei isso aqui. Eu perdi uma empresa por também não saber tomar a decisão certa, achar. Eu também era formado em axiologia, mas graças a Deus hoje sou formado em evangelho, né? Palavra de Deus. Eu passei muitas dificuldades na minha vida, mas ontem a gente estava conversando, o que eu mais lembrei foi os momentos felizes, porque eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. E o pior é que tem gente que fica ali, ó, na mente dele: eu passei por isso, eu perdi a minha empresa. Eu também perdi a minha empresa, chorei 1 ano, tive que vender o carro, saí com uma mão na frente e outra atrás, tive que andar de ônibus e a pé muitas vezes, tive que procurar um jeito de me virar para sustentar minha família. Foi 1 ano assim, foi uma luta, mas sempre confiando em Deus. Não, Deus é Deus, Deus é Pai, Deus está comigo. Não deixei de faltar um culto na igreja. Ia lá, quando tinha que pregar, pregava, quando tinha que tocar, tocava, quando tinha que cantar, cantava. Pegava o grupo, o Real Viver, saía para cantar, mesmo com dificuldade. A gente ia, fazia um programa de rádio de sexta e sábado, da meia-noite às 3 da manhã. Durante 2 anos fizemos isso, pregando o evangelho, passando dificuldade, luta, mas passamos. Então o que eu lembro? Eu lembro de um cara que uma vez queria matar a mulher e os filhos, e ligou na rádio. Ele falou: eu estou ouvindo o que esse cara está falando aí, e se ele estiver falando a verdade, eu quero que ele fale comigo, porque se ele não falar comigo, eu vou matar minha mulher e meus filhos, eu não aguento mais. E eu fui lá, peguei o telefone, a minha esposa: olha, fala urgente aí. Peguei o telefone, falei com ele, falei 5 minutos de Jesus. Ele começou a chorar. Isso foi num sábado. Domingo de noite ele foi na igreja, ele, a mulher e os filhos aceitaram Jesus. Estou falando porque eu sou melhor do que ninguém? Não, é porque Jesus está comigo e eu falo dele. Então eu vou me lembrar dessa dificuldade? Não, eu vou me lembrar dessa alegria, que no momento da dificuldade Deus salvou vidas.
Talvez se eu tivesse bem, se eu tivesse com dinheiro, eu não ia fazer programa na rádio de madrugada. Aliás, um cara crente falou para mim assim: eu não sei por que você faz programa de rádio para crente. Crente nessa hora está todo mundo dormindo. Eu falei: mas eu não faço programa para crente. Está cheio de gente desesperada nas madrugadas, precisando ouvir uma palavra, precisando ouvir uma canção, precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. E o que os crentes estão fazendo? Estão dormindo. Existe esperança para o mundo? Existe. Essa esperança é Jesus. E Jesus está onde? Está na Avenida Itaberaba 4.330. Quando a gente está aqui, mas quando nós vamos embora, Ele está com a gente. A esperança para o mundo sou eu, é você, meu irmão. Vamos despertar, que as pessoas possam encontrar Jesus na tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos? Quero te encorajar agora a fechar os teus olhos. Você que está em casa, ótimo. Você que ficou até agora, ótimo. Mas eu te encorajo também a você pensar sobre isso. Te encorajo a você refletir sobre isso. Em nome de Jesus. Te encorajo a pensar agora, fechar os teus olhos por um instante. Primeiro, pergunte-se: minha alma, onde está a tua esperança? Aí você mesmo vai se responder, se eu posso usar essa expressão, e dizer: Senhor, a minha esperança está em Ti, eu não tenho esperança. Eu não ponho a minha esperança no dinheiro, no governo, não, a minha esperança está em Ti, Senhor. É interessante que, se você parar para pensar agora, você já deve ter visto essa cena na televisão, pessoas buscando comida no lixo. E eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui nessa igreja foi buscar comida no lixo, porque através do teu trabalho e da bênção de Deus não tem faltado comida para você. Então pense nisso, a provisão do Senhor sobre a tua vida, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor. E você ainda anda triste, você ainda anda postando na internet os seus problemas, as suas dificuldades. Fala com Deus. Ore nesse instante e fale com Deus. Fala com Ele: Senhor, me ajuda, me perdoa. Senhor, traz um novo tempo na minha vida, Pai, na minha mente. Senhor, eu quero. É um desejo meu. Se é que você tem esse desejo, ouça isso de olhos fechados. Senhor, eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero dar sabor para as pessoas na vida delas. Eu quero, ó Deus, através de Ti ser uma luz, um farol, que as pessoas possam Te encontrar, Jesus, através de mim. Eu não quero só pensar em mim, eu não quero ficar rico, trabalhar que nem um condenado, para depois acabar ficando doente e não desfruta de nada. Não, Senhor, eu quero ter uma vida simples, tá bom? Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada, eu vou continuar trabalhando honestamente, Pai, obrigado, mas eu quero, acima de tudo, buscar a Tua face. Eu quero que no meio da pandemia as pessoas possam olhar para mim e encontrar um servo, uma serva de Deus, e possam ter esperança no Deus que eu tenho esperança. Se você quer isso, olhe e fale com Deus. Esse é o teu momento agora, em nome de Jesus. Você que está em casa também, faça isso, caso você queira. Aproveite, Deus está aqui, Deus está aí.